energia extra para cumprir as metas até final de ano. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Nessa época do ano, é normal a gente estar mais cansada, querendo que o ano acabe logo ou mesmo ficando preocupados porque o tempo passou depressa demais. Não é mesmo? Surge aquela vontade de tirar umas férias. Só que muitas pessoas neste momento estão com muito trabalho, muitas metas a cumprir ainda até final de ano, muito trabalho para ser concluído. Junto com isso, vem o cansaço, vem a ansiedade e as incertezas do que vem pela frente. A chegada do Natal e do final do ano geram em nós um misto de alegria e de ansiedade. Para alguns é um período alegre e para outros é algo triste. Se pensarmos que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, isso significa que as nossas esperanças podem ser renovadas a cada dia ou com a chegada deste período. Em João, capítulo 4, versículo 27, encontramos: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, encontramos: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus pode nos tirar todo esse cansaço e restabelecer o nosso vigor quando estamos sem forças. Mais do que nunca, nesses momentos de cansaço, precisamos buscar forças e refúgio em Deus. Talvez aquele milhão que você planejou não veio, talvez o peso que você queria perder não reduziu, o emprego novo não chegou, ou o amor que você tanto queria ainda não chegou. Então a gente às vezes nesse período, nessa fase do ano, a gente se cobra por não ter atingido as metas propostas, a gente acha que às vezes procrastinou e com isso a gente não conseguiu avançar nos nossos planos e nossos sonhos. E com isso vem aquele sentimento de frustração, que o sonho que era para ser esse ano vai ter que esperar, vai ter que ser adiado, vai ter que se passar para o próximo ano. Quem nunca se sentiu assim nessa época do ano? Pedimos tantas bênçãos e elas podem não ter acontecido no momento que a gente queria. Nesses momentos, é bom lembrar que muitas vezes a gente coloca metas ousadas demais e que tudo tem seu tempo certo para acontecer. Deus faz muito além daquilo que nós pedimos. Ele nos dá muito mais, só que é no tempo dele e não no nosso tempo. Por isso a gente não precisa ter pressa. A gente vai conseguir aquilo que a gente tanto deseja, mas no tempo de Deus. Li essa frase hoje: Deus sabe o que faz, Deus sabe o que tira e Deus sabe o que traz. Então a gente precisa ter essa confiança, principalmente nesse momento em que estamos chegando na reta final de ano, para que a gente tenha muita calma nessa nossa alma, para acalmar o nosso coração. A gente pode começar antecipando o balanço de tudo que nos aconteceu esse ano, relembrar de tudo que nós passamos, de agradecer a Deus por tantas bênçãos e tantos livramentos que a gente recebeu. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nós encontramos: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se algo às vezes deu errado para você ou não aconteceu conforme esperado, pode ser que Deus tenha um plano muito melhor para você. Talvez seja o momento de tirar o pé do acelerador, revisar o planejamento, ajustar os planos, ver o que continua para o próximo ano e o que não faz mais sentido e que a gente precisa retirar e desapegar. Algumas coisas, às vezes a gente até diz, graças a Deus que não deu certo. Por quê? Porque a gente muda de ideia e tem coisas que a gente já não quer mais. Então,
muitas vezes aquilo que era um sonho pra gente no passado, hoje pode ter se transformado num pesadelo. Viram como não é bom que todos os nossos planos deem certo? Às vezes os nossos planos não estão fundamentados e não estão de acordo com a vontade que Deus tem para nós. Em Mateus 7, Jesus nos fala para que possamos construir sobre alicerces. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu uma casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Ou seja, os nossos planos precisam estar alicerçados e fundamentados na vontade de Deus. A gente pode fazer o seguinte exercício. A gente pode olhar por todas as metas que a gente traçou nesse início de ano e pensar se os nossos planos estavam alicerçados na rocha ou na areia. Eu tenho certeza que você evoluiu muito este ano e que muitas dessas metas que você colocou talvez agora já não façam mais sentido. Por isso, não fique se apegando ao passado, veja o que pode ser feito daqui para diante. Porque a gente precisa lembrar que o mundo não acaba quando chega o final de ano. Os problemas não acabam, mas o bom de tudo é que as esperanças também podem se renovar. E são os planos e são os sonhos que nos movem. Por isso que eles são tão importantes. E a gente precisa continuar sonhando e fazendo planos. Que tal, ao invés de a gente focar naquilo que nós não conseguimos, começar a listar tudo o que nos aconteceu de bom? O quanto crescemos, o quanto a nossa fé e nosso relacionamento com Deus melhorou, quantas pessoas nós conquistamos, quantas pessoas nós ajudamos a chegar mais perto do nosso sonho ou do sonho de outras pessoas que também a gente ajudou. E, acima de tudo, confiar os nossos planos e sonhos a Deus, porque Ele vai nos ajudar a alcançar aquilo que realmente fizer sentido. Quanto ao cansaço, a gente precisa aprender a descansar em Deus, entregar a Jesus todo o nosso cansaço. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, encontramos Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembrando que o calendário e o tempo de Deus é diferente do nosso. O ano está acabando, mas os nossos planos e os nossos sonhos continuam. Então, ao invés de a gente se preocupar com aquilo que a gente não alcançou, vamos ver o que a gente pode ajustar desses planos e ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Assim, a gente vai chegar cada vez mais perto dos nossos sonhos. E antes de a gente fazer os nossos planos, é importante que a gente converse com Deus, apresente a Ele o nosso planejamento e peça para que Ele nos direcione e confirme se é esse plano que Ele tem para você ou para mim, pois Ele sempre vai saber o que é melhor para a gente e pode ser que Ele tenha planos bem melhores do que aqueles que a gente traçou. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, se inscreve nesse canal, curte, compartilha com outras pessoas, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.